Olá, meus irmãos, minhas irmãs, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para a nossa reflexão na bendita palavra do Senhor. Eu quero te convidar à leitura no texto de Primeiro Livro dos Reis de Israel. Primeiro Livro dos Reis de Israel, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Vamos ler de 1 a 4 e vamos continuar refletindo no texto, nesse capítulo aqui tão importante das Escrituras no Antigo Testamento. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 21, de 1 a 4, assim nos diz a palavra. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado para sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Vamos orar e pedir que Deus fale conosco por sua palavra? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, imploramos, Senhor, tua palavra, tua graça, tua direção, o alimento espiritual para a nossa vida, tua exortação, teus conselhos, tuas lições. Precisamos de ti, precisamos da tua voz, da tua palavra, precisamos do Espírito Santo e assim rogamos em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Amém. Amém. Bom, queridos, nós conhecemos um pouquinho da história desse rei, o rei Acabe. Foi um dos reis de um dos piores corações que nós observamos, dos reis que desviaram seus passos dos caminhos do Senhor. Acabe foi um homem que realmente a Bíblia diz que ele fez o que era mal perante o Senhor. Foi se afastando de Deus, e casou-se com uma mulher pagã, muito ímpia, chamada Jezabel, que levou basicamente todo o povo de Deus a desviar-se do Senhor e a cometerem pecados contra Deus e adorarem os deuses pagãos, principalmente o deus Baal. E Acabe foi se afastando do Senhor até que não conseguia mais interpretar a vida na perspectiva de Deus, apenas a partir da sua própria vida, suas perspectivas, necessidades, sonhos e desejos. Nesse momento aqui nós encontramos uma situação muito simples aparentemente, não é? Porque parece que ele não pecou, ele vê uma terra ali, uma chácara vizinha do seu palácio, e ele deseja ter uma horta naquele lugar, e ele oferece dinheiro, oferece para comprar, oferece para dar outra terra melhor, mas nós talvez não percebamos bem na nossa cultura, uma herança você vende tudo, mas em Israel não era assim, você não podia fazer negócios com a sua herança, era uma herança, era um bem que vinha da parte do próprio Deus, da parte da família. E Acabe não se importa mais com a questão de lei, com a vontade de Deus, e agora apenas o seu desejo. E ele tem esse desejo cresce, esse desejo angustia o seu coração, e ele vai para casa com raiva, e ele deita, ele dorme, ele está com muita raiva, e ele está doente, porque ele não pôde cumprir os desejos do seu coração. A gente percebe claramente aqui um aspecto que tem acontecido muito nos nossos dias. Acabe interpreta os seus desejos como necessidades básicas, aquilo que você não pode viver sem para viver bem, e assim aquilo vira necessidade, vira um alvo para o coração, se torna uma idolatria do coração, e aí passa a viver, matar, adoecer, porque de fato aquele desejo não foi cumprido. E então nós
quero compartilhar com vocês justamente a necessidade que a gente tem de confrontar essa situação. Como lidar com tendências de interpretar desejos como necessidades. Como lidar com tendências que temos de interpretar desejos como necessidades básicas, aquilo que você não pode viver sem. Nós sabemos que no nosso tempo, né, o psicólogo Maslow interpretou essa questão da escala, ou da pirâmide das necessidades, e ele faz toda ali uma ordem das necessidades que nós temos como seres humanos, necessidades que, se não forem satisfeitas na interpretação dele, nós passamos a ter, então, crises emocionais, crises psicológicas, crises existenciais. Numa perspectiva bíblica, devemos ter bastante cuidado, inclusive, com essa pirâmide de Maslow, mas não negamos a questão das necessidades. Agora, o grande perigo que temos na nossa vida é transformar ou interpretar desejos como necessidades. Primeiro, o que acontece, então, com a pessoa que passa a interpretar desejos como necessidades? O texto diz que Acabe veio desgostoso e indignado para a sua casa, por causa da palavra que Nabote disse: não posso te dar a minha herança, não posso negociar com a minha herança. E nesse processo, então, o que acontece com a pessoa que interpreta desejos como necessidade? A pessoa fica irada com Deus, ela não percebe mais a palavra de Deus, ela não analisa a sua vida, seus desejos mais a partir do olhar de Deus, da sua palavra, da vontade do Senhor. Se torna uma pessoa justamente que ela está irada, porque ele era rei, ele tinha poder, ele tinha riquezas, mas não olha mais a vida a partir do olhar de Deus, da palavra de Deus, que dizia que aquilo não podia ser feito. A terra era do seu vizinho, ele não podia cobiçar, não podia desejar, não podia justamente transformar isso em um tipo de necessidade na sua vida. E aí por isso nós observamos a segunda coisa que acontece muito grave na vida daqueles que transformam desejos em necessidades básicas, aquilo que você entende que não pode viver sem na sua vida. Então diz assim, quando ele diz, e aí diz a palavra ainda no versículo 4, que e deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Deitou-se na sua cama, virou o rosto e não comeu pão. Ele ficou doente emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente doente. Quando nós transformamos ou interpretamos desejos como necessidades, o nosso coração adoece. Nós entramos num tipo de ansiedade, de depressão, de chateação, de inquietação, de perturbação, porque pusemos uma coisa que desejamos, pode ser uma coisa até boa às vezes, e aquilo se torna um ídolo. Timothy Keller, pastor, escritor do nosso tempo, escreveu um livro falando sobre falsos deuses, aquilo que colocamos como desejos que se tornam necessidades que não são verdadeiras, mentiras, e que nós nos entregamos a ficar doentes porque aquilo não está sendo satisfeito. Na verdade, o que está acontecendo é um processo de idolatria no coração. David Powlison também, escritor cristão, conselheiro cristão, fala dessa questão tão grave dos ídolos do coração. Há desejos que nós temos que movem a nossa vida, que movem o nosso viver, como a gente está vendo aqui. Esse desejo que motiva o coração de Acabe a interpretar como necessidade e chegar a ficar doente porque aquilo não foi conquistado, como se fosse morrer. Uma mentira total. Ele era o rei, tinha palácios, tinha riqueza, tinha família, tinha amigos, podia comer o que queria, podia ir para onde queria, mas ele pecou contra a lei do Senhor, que diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a sua mulher, nem os seus bens. Ele cobiçou, ainda que quisesse comprar, a lei não permitia tomar a herança de alguém.
E aí o texto continua dizendo que então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. E aí Jezabel tem um plano, ela fala desse plano, em parte para ele, não fala tudo, mas só dela falar, eu vou te dar, ele não pergunta que meios que ela vai usar, não pergunta se ela vai agredir a palavra de Deus, e ele não toma atitude, ele simplesmente escuta, ele simplesmente conduz a sua vida a partir de conselho ímpio da sua esposa. Uma mulher maligna, uma mulher que não temia o Senhor, uma mulher que zombava de Deus, e ela levanta homens, usa a religião, queridos, coisa mais terrível. Ela usa todo um discurso de moral, de religiosidade, chama homens malignos, o texto continua dizendo sobre isso. Esses homens testemunham contra Nabote no meio da rua e ele é apedrejado numa injustiça, numa destruição de vida por causa de desejos que nós interpretamos como necessidade e passamos a nortear a nossa vida a partir disso. Acabe escuta o conselho da sua esposa, eu vou te dar esse presente, eu vou te dar isso. E ela questiona a autoridade dele, a masculinidade dele, o reinado dele, e vai e mata o justo. Mata o justo. A que ponto as nossas atitudes, queridos? Quando algo se torna objeto do nosso desejo, e que se torna objeto da nossa ansiedade, e que nós interpretamos como necessidade básica aquilo sem o qual não conseguimos viver. Numa mentira, nós temos então pecados sexuais, pecados morais em todas as áreas, corrupção, política, dinheiro. Vendemos pessoas, compramos pessoas, matamos pessoas por desejos pecaminosos do nosso coração, por idolatria espiritual no nosso coração. Seguimos o engano do nosso coração. Por isso, o texto nos leva para o último aspecto que acontece com aquele que deixa o seu coração se levar por desejos que ele interpreta como necessidades. Então, Acabe agora vai possuir a terra. E ele vai, então, para tomar posse dela, versículo 16, porque Jezabel diz, pode tomar posse da terra, ela está lá, o homem morreu. Ele nem pergunta do que morreu, nem como, e simplesmente ele vai tomar posse da terra. Quando Elias, o profeta, recebe a palavra de Deus. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo, dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás dizendo, assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança? Só para vocês entenderem o quanto é sério, queridos, o que Acabe estava fazendo. Dir-lhe-ás mais, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Quando Acabe, então, tem a presença de Elias, ele entra em choque, ele questiona, ele não tem humildade, ele não quebranta o coração, ele é soberbo, assim como a sua esposa, e assim ele confronta o profeta Elias, mas Elias insiste, você trouxe o juízo de Deus para a sua vida, você mesmo trouxe o juízo de Deus para a sua vida. Muito do que sofremos, queridos, é o que nós plantamos. Muitas das dores, dos sofrimentos que temos, são consequências dos nossos próprios atos. Por isso esse texto nos chama a aprender a lidar com tendências de interpretar desejos como necessidades. Porque o que acontece com o coração de quem interpreta desejos como necessidade é isso aqui que nós vimos. É ficar irado e revoltado com Deus, que nos leva a ficar doente emocional, espiritual, porque a gente entendeu, psicológico, existencial, espiritualmente, que sem aquilo não conseguimos viver. E vimos que isso vai nos levar para ouvir conselho de ímpios, abandonar completamente o Senhor, ter atitudes destrutivas,
e trazer o juízo de Deus para a nossa própria vida. Um texto desafiador, né? Uma palavra pesada, mas uma palavra que está aqui para nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que nós pudéssemos aprender, receber consolo, ensino, lições. A primeira lição que eu tiro aqui para nós, queridos, é que devemos renovar no nosso coração o temor do Senhor, diante dos desejos do nosso coração. Desejar não é errado, desejar em si não é pecado. Ser rei não é pecado, ter um reinado, palácios, propriedades, nada disso era pecado. Esse homem tinha bênçãos imensas da parte do Senhor. Ele podia empreender, podia comprar, podia vender, ele não podia era cobiçar. Não podia cobiçar a herança do seu próximo, os bens do seu próximo, a casa do próximo. De uma pessoa com pouca condição, mas que ele cobiçou, porque deixou o seu coração ser levado por um estilo de vida de quem interpreta desejos como necessidades, e faltou o temor do Senhor. Deixou de ter a vida norteada pelo temor do Senhor. Que o Senhor renove o temor do Senhor no seu coração. Você que é um servo temente ao Senhor, uma serva temente a Deus, peça ao Senhor que renove o temor dele no seu coração, para que não caiamos nessa tentação terrível, queridos, dos nossos dias. Pessoas estão vendendo, comprando, roubando, destruindo a sexualidade, casamento, a vida, negócios, dinheiro, por causa de desejos que são transformados, interpretados como necessidades, e as pessoas perdem o temor do Senhor. Por isso elas ficam doentes. E nós devemos aprender não somente a não ficarmos doentes, mas devemos, queridos, também ter o coração contente. O coração do contentamento. Quando a gente deixa o contentamento, deixa de perceber o que Deus tem dado, deixa de perceber a graça de Deus e passa a viver em razão de desejos interpretados como necessidades. Que o Senhor renove no seu coração contentamento, para que você continue sonhando, empreendendo, investindo, fazendo negócios, comprando e tudo, mas não cobiçando. Não entregando a sua integridade diante dos negócios que são feitos, não entregando a sua integridade. Quando ali esse desejo cresce, o desejo não vem de Deus, não é santo, e quando você então perde o contentamento, eu preciso disso, eu preciso, sem isso eu vou morrer, você fica doente e você perde a graça de Deus e perde o contentamento. Então veja bem, contentamento, né? É estar feliz com o que Deus tem nos dado, grato, e continuar empreendendo, investindo, sonhando, amando. Então, por outro lado ainda, quero te desafiar a se lembrar da humildade do coração. Um coração humilde pode ser um rei, rico, próspero, como Acabe era, mas perdeu a humildade de falar, não, eu já tenho bastante, para que eu vou desejar aquilo que é do outro? Para que eu vou deixar esse desejo se transformar numa interpretação equivocada, maligna, idólatra do coração, de como se fosse uma necessidade básica? Então, contentamento, gratidão, humildade. Que assim o Senhor visite seu coração, que assim o Senhor visite sua vida, para que você coma o seu pão com alegria, para que você tenha gratidão por tudo que Deus tem te dado, para que você tenha este coração contente, cheio do temor do Senhor, cheio de louvor e gratidão na presença de Deus. Que o Senhor te dê uma semana abençoada, que o Senhor dê a você um espírito realmente renovado para os seus empreendimentos, seus projetos, mas que eles sejam santos, que eles glorifiquem o Senhor, que eles sejam honrosos e que não roubem de você a presença de Deus, pondo no seu coração a idolatria. Porque os ídolos querem sangue. Dr. David Paulson gostava de dizer isso, porque ele já morreu. Ele dizia, os ídolos querem sangue. Então, quando a gente deixa que a idolatria espiritual tome conta do nosso coração, interpretando desejos como necessidades, os ídolos
querem sangue, como no caso de Acabe com Jezabel, que levou à morte e trouxe juízo para a sua vida. Tenhamos o temor do Senhor renovado no nosso coração, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, essa palavra vem exortar o nosso coração e trazer o renovo do temor do Senhor. Ensina-nos o temor do Senhor. A pandemia está passando, voltamos a poder sonhar, empreender, fazer negócios, sonhar com crescimento, inclusive financeiro, material, tecnológico, científico. Senhor, tudo isso é muito bom, mas que o Senhor preserve o nosso coração na Tua presença, nos relacionamentos emocionais, ó Deus, nos negócios, nos empreendimentos. Guarda o nosso coração no temor do Senhor, para que nosso coração jamais deixe de ser guiado por Ti. Não permita, Senhor, interpretarmos desejos como necessidades básicas, que não sendo satisfeitas, como se fôssemos morrer. Tem misericórdia do nosso coração nesse dia de tanta ansiedade, tanta vaidade, tanto hedonismo, Senhor. Dá-nos um coração contente, grato, humilde na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba a bênção e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso maravilhoso e eterno Pai, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre sua vida, hoje e para sempre. Amém. Amém.